Me ligaram aqui, teve que cortar. Bom, vamos voltar lá. Quando eu analisei a última obra da Clarice Lispector, eu li a obra e imputei nela, de modo geral, né, parte de uma técnica de interpretação psicanalítica. Eu tive, ainda que seja uma leitura, mas eu tive que ficar com esses dois pressupostos completamente ancorados. Tanto a associação livre daquele personagem que eu estava lendo analiticamente, quanto a atenção flutuante à minha frente, a suposta, né, fala daquele sujeito que estava ali sendo analisado por mim, que nesse caso específico era Macabea. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque quando nós estamos assistindo um filme, quando nós estamos assistindo uma série, é o mesmo funcionamento que a gente precisa ter frente àquela obra. Na medida que a gente vai entrando em contato com o discurso, né, dos personagens, a gente precisa entender que os personagens, eles são os nossos pacientes, digamos assim. Nós não podemos ficar fixados num discurso consciente, mas do que daquele discurso tem relação direta com o próprio conflito dele. Porque é a mesma leitura que se faz dentro de uma clínica, quando nós funcionamos a partir dos princípios técnicos da interpretação psicanalítica. Quando o paciente está na minha frente no consultório e ele está falando sobre si, o discurso falado, ele vela, de modo geral, o conflito que está por trás. É por isso que eu não fico pegando o discurso do paciente e interpretando de maneira nua e crua. Olha, se ele falou que ele odeia a mãe é porque isso remete ali ao complexo de Édipo. Isso não tem absolutamente nada a ver. Você estaria fazendo uma análise selvagem, que é tudo que o Freud pediu para que nós não façamos, no final das contas. O que é uma análise? É a interligação de dois inconscientes, ponto. Ou seja, é por isso que uma análise ela é sempre única. Porque ainda que eu seja um analista e o meu colega seja um analista e nós peguemos o mesmo paciente, nós teremos interpretações distintas, porque são dois inconscientes interligados de maneira distinta também com aquele mesmo sujeito. Acho que é isso que diferencia, inclusive, a psicanálise de todas as outras técnicas, né? A gente não tem um modo de atuação pré-concebido. É sempre no 1 a 1. E com a obra de arte funciona exatamente da mesma maneira. Tudo é ouvido, tudo é associado. Absolutamente tudo. Todos os componentes que vêm numa cena, no discurso de um personagem, na ação de um personagem, no movimento dele também. Tudo, absolutamente tudo, é escutado e interpretado. Ponto. Porque depois nós conseguimos fazer aquilo que a gente realmente deseja, que é pegar aquele material falado e tentar relacioná-lo com o conflito inconsciente. Porque nesse sentido aqui, o conflito vai ser sempre inconsciente. Tal como o conflito é sempre inconsciente do meu paciente na clínica também. Então, Jéssica, mas é um personagem fechado, ele já tá ali posto com falas pré-programadas, mas o seu movimento tem que ser tal como o seu movimento na própria clínica. Essa que é a questão. Eita. Então, o que eu preciso que vocês façam para que vocês consigam acessar, né, uma interpretação psicanalítica dentro de uma série, por exemplo, ou dentro de um filme, dentro de uma obra literária, etc. Eu preciso que vocês busquem significações inconscientes nas cenas dos filmes, ou da série, ou de um livro, ou de um monumento, de uma escultura, tanto faz. A busca ela vai ser sempre a mesma. Significações inconscientes daquilo ali que está sendo posto. Então eu vou pegar aqui um exemplo só para que vocês consigam entender do que eu estou falando. Quando eu tenho um personagem me dizendo que ele estava, por exemplo, tô pegando aqui uma cena da Kate, né? Ela dizendo que ela tava lá com aquele cara, um dos caras que ela namorou, né? O namoradinho dela de adolescência, que ele era um escroto com ela, um Max, né? O Max. Ele era horrível com ela, né? Ele a tratava mal e etc. O que desse movimento dela de se submeter a esse tipo de relação, a esse tipo de sujeito,
tem, primeiro, do processo dela, constitucional, quem é a Kate, é o primeiro ponto, e do processo que ela estava vivenciando naquele momento, que era um processo de luto, de fato. O que ela estava tentando fazer com ela mesma quando ela se submete a esse tipo de relação? Acho que a psicanálise ela tem uma coisa muito diferenciada de todas as outras terapêuticas, porque ela não subjuga por questões coletivistas o modo de funcionar do sujeito. Então, se você pega um exemplo desse, por exemplo, tenta ler a partir de uma leitura social, você vai dizer, porque ela é mulher e ela estava se submetendo a um homem por conta do machismo institucionalizado e etc. Isso para a psicanálise é lixo, no final das contas. Porque não é isso que determina o modo de funcionar de um sujeito inconscientemente. Jéssica, mas não pode ter componentes sociais, culturais dentro de um conflito inconsciente? É claro que pode ter. É por isso que o Freud ele não separa a psicologia dita individual da psicologia dita social. Elas estão interligadas desde o início. A questão que não é um movimento coletivista que define os seus conflitos psíquicos. Essa que é a questão. Então, uma mulher se submete a um marido agressor somente por conta do machismo institucionalizado? Absolutamente não. Isso é resumir o conflito psíquico. Aliás, isso é desconsiderar o conflito psíquico. Porque eu vou ter tantas outras mulheres que não se submetem. Então, qual é a diferença de uma para outra? É a diferença de um sujeito para o outro. Não me interessa se ele tem vagina ou se ele tem pênis. O que define o conflito é a relação nesse processo de constituição. Não são os órgãos genitais que você vê no nascimento. Por isso que, nesse sentido, a série é realmente muito rica, né? A gente sai um pouquinho desses clichês e desses pensamentos rasos, clínicos, que, aliás, nem são pensamentos clínicos, de fato, porque se fossem, não seriam tão rasos dessa maneira. Olha, isso aqui é machismo, isso daqui é patriarcado, isso aqui é transfobia, isso daqui é homo... Não, para com isso. Coisa horrorosa. Isso é uma não escuta do que é o inconsciente, no final das contas. O inconsciente ele não é encarnado. Não interessa se você nasceu com um pênis ou com uma vagina, não interessa. Não é isso que é o inconsciente, no final das contas. Nós temos componentes desses fatores. Eles não definem absolutamente nada. Mas isso a gente vai ver posteriormente. Então, a gente vai ter aqui uma discussão central desse tipo de funcionamento da própria leitura que se faz, né? De uma psicanálise aplicada e de uma escuta psicanalítica dos personagens. O que seria uma psicanálise aplicada? Você pegar os conceitos psicanalíticos e inserir na leitura que você vai fazer. Então, por exemplo, o que está acontecendo ali com a Kate e com a Rebecca é proveniente da inveja do pênis, do complexo de Édipo da menina. Isso é uma psicanálise aplicada, no final das contas. Você está desconsiderando uma leitura de um conflito psíquico, uma leitura analítica de fato. Você está pegando, recortando os conceitos e inserindo ali no meio. Isso não interessa pra gente, porque não é isso que a gente faz também na clínica. O que a gente faz na clínica? A gente se desbasta da teoria pra gente poder escutar. Então é o seguinte, olha, ainda que você seja um excelente teórico, um excelente professor de psicanálise, enfim, um grande escritor, teoricamente, de psicanálise, isso não significa nada que você vai conseguir escutar analiticamente aqueles sujeitos. Porque esse lugar, ele é diferenciado, é um lugar de não saber de fato. Então, sabe aquele, sei lá, aquele aluno chato que tá fazendo psicologia no quinto semestre, já viu psicopatologia e vai assistir um filme e fica psicopatologizando todos os personagens? Esse aí é psicótico, esse aí é psicopata, esse aí é bipolar, esse aí é borderline, enfim. Esse tipo de sujeito, ele não pode, nunca, nem vai conseguir, na verdade, fazer uma leitura analítica de uma série, de um filme, de uma obra de arte, etc, etc, etc. Porque ele tá pegando o conteúdo a priori, fechado, e imputando nos personagens. Isso não é psicanálise.
uma leitura psicanalítica, uma leitura analítica dos personagens, é o mesmo movimento de uma escuta do inconsciente. É exatamente o mesmo movimento. Eu preciso entender o que está por trás daquilo que está sendo posto, que está sendo abordado, né? Que está sendo realizado no final das contas. Quando o paciente meu vem a priori funcionando de determinadas maneiras, eu nunca posso definir o funcionamento dele a partir de um aporte teórico e técnico. Eu preciso saber como é que aquilo ali funciona dentro da dinâmica pulsional dele, da dinâmica inconsciente dele. Isso teoria nenhuma me dá. É por isso que só um analisado pode ser analista no final das contas. Porque é muito mais dessa carga da sua própria análise que você vai conseguir escutar os seus pacientes do que de leitura de livros, de todas as obras completas do Freud. Pelo contrário, isso por vezes pode atrapalhar. Eu sou prova viva disso. Quantas e quantas vezes eu fiquei surda na escuta de pacientes porque eu estava pensando na teoria. É um incômodo muito grande você sair daquele lugar, que é um lugar muito cativo, sobretudo no meu caso, por exemplo. Eu sempre fui professora. Meu lugar é de saber. O discurso do mestre, né, o discurso do professor, é um discurso de saber, de fato. Eu endereço um conhecimento, eu endereço um saber a diversos sujeitos que estão ali me escutando. A função do analista ela é completamente contrária a isso. Eu literalmente não sei absolutamente nada porque eu não conheço aquele sujeito. Então eu posso saber o que é um objetual, o que é o inconsciente, o que é uma pulsão, o que é o recalque, etc., no complexo de Édipo. Mas eu não sei quem é o seu José. Eu preciso escutar o inconsciente do seu José para eu poder entender alguma formação ali. Essa que é a grande graça da própria análise. Ela nunca perde a graça porque você nunca fica 100% com saber naquele lugar ali específico. Pelo contrário, o seu lugar é sempre de não saber. É o conceito lacaniano de sujeito suposto saber, SSS. O outro, ele imputa em você um saber. Isso é o motor da própria transferência. Sem o saber sem essa crença desse outro, que você também sabe alguma coisa, não tem psicanálise. Não tem análise propriamente dita. Isso é verdade. O que não pode acontecer é você se servir desse lugar. É isso que não pode acontecer. Porque aí você fica surdo pro próprio conflito do paciente. E aí, um outro ponto aqui fundamental que a gente tem é da analogia dos sonhos com as imagens do próprio cinema, né? As imagens das séries, né? O que são os sonhos, no final das contas? São imagens em palavras. O que você descreve quando você acorda, por exemplo, são as imagens que você sonhou, que estavam aqui na sua cabeça, né? Que você teve acesso ali no processo onírico, ali no processo de sonho. Você vai relatando, você vai colocando em palavras toda a configuração de imagens que ficaram ali configuradas para você. O que acontece na análise das imagens do cinema? Há um entendimento que há imagens em compreensão teórica sobre o inconsciente. Como assim, Jéssica? As imagens que vão se presentificando ali numa tela, seja ela de cinema, seja ela de televisão, porque você está assistindo uma série ou alguma coisa do tipo, você precisa ter uma compreensão teórica sobre o inconsciente a partir das imagens que estão sendo projetadas. É por isso que há uma analogia muito grande entre os sonhos e o próprio inconsciente e o próprio cinema. Quando você vê na tela do cinema algo sendo projetado, é a mesma analogia de você projetando para fora ao falar do seu próprio sonho. Como é que você descreve o seu sonho? Você vai lembrando em imagens, é sempre imagens, isso é muito interessante. Você vai lembrando em imagens o que aconteceu no seu sonho, quando você lembra. Então eu estava num barco, só que o barco estava... Só que o barco estava naufragando, e aí apareceu a minha mãe ali na proa, e depois eu vi uma águia voando no céu vermelho, enfim,
imagens que você vai rememorando do que você pode ter acesso, também é muito importante, né? Do que você consegue ter acesso, você vai rememorando essas imagens e você vai traduzindo-as na sua palavra. Você vai colocando em fala, colocando em palavras as imagens que vão surgindo para você. No cinema ou numa série, o movimento é contrário. A imagem já está posta e vai chegando para você isso. Ou seja, há uma compreensão tal como há no próprio sonho. Você já tem a configuração toda sendo posta, você precisa fazer leituras ao mesmo tempo em que elas vão surgindo ali. E é por isso que você precisa estar completamente ligado nesse sentido a esse próprio movimento. Então, as analogias que se fazem, né, e eu sou prova viva disso, inclusive, as analogias que se fazem da arte cinematográfica, e a gente pode colocar aqui também, né, dentro da série em si, com os sonhos, é porque são materiais, no final das contas, que são transformados em palavras, imagens que são transformadas em palavras, de ambos os lados. E aí, para isso, a gente precisa entender um ponto fundamental, que por vezes, dentro do próprio cinema, dentro da série, né, das séries televisivas, digamos assim, nós conseguimos acessar um processo sublimatório muito grande através daquilo que a gente está tendo acesso enquanto conteúdo. Então é o seguinte, olha, aquele personagem ele fez exatamente aquilo que eu desejaria fazer, só que eu não posso. Porque eu vivo num conglomerado ali de regras, normas, aportes que me tomam e eu preciso dar conta disso. E aí, como eu não posso colocar isso em prática, eu sou proibida de colocar isso aí em prática, eu tenho uma série que ela escoa essa energia por mim. É por isso que, nesse sentido, o cinema e a própria série serve como um processo sublimatório muito fundamental. E é por isso que a gente vai tendo as identificações, é por isso que a gente vai tendo os ódios, né? Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui da própria série. Eu não suporto o Randall, eu não suporto a Kate, mas eles não passam desapercebidos por mim. De alguma maneira nós estamos interligados, ainda que seja pelo ódio. Nem diria ódio, mas ranço mesmo. Ojeriza um pouquinho, raiva de alguns discursos clichês, batidos, enfim. Mas eles não passam desapercebidos, eu estou ali. Eu estou ali voltada para eles de alguma maneira, né? Então, há um interesse, ainda que através do ranço, mas há um interesse. Significa dizer que eu estou pulsionalmente interligada àqueles personagens, tal como eu estou de maneira libidinal, inclusive ligada, por exemplo, a uma Rebecca, a um Jack, a um Kevin, que são personagens que eu adoro. Então, o mais fundamental disso tudo é que a interligação ela se dá. É que há um movimento de ligação libidinosa, inclusive. Só precisa entender os motivos que estão por trás, obviamente, dessa ligação. Então, a gente poderia entender, de modo geral, que isso é um ponto fundamental, né? Que a depender das relações que a gente estabelece com essas obras, sejam elas de séries televisivas, cinematográficas, literárias, há um fascínio porque há uma identificação. Nós somos aquilo exposto, por isso fascínio. Mas de que maneira nós somos aquilo exposto? Aí vai depender de cada um. Todas as vezes que alguém me pergunta, já fiz isso várias vezes, que alguém me pergunta pra eu, enfim, o que é a série, pra eu resumir o que é a série, eu falo, olha, a série fala da gente. Alguém me pergunta, Jéssica, fala sobre o que é a série. A série fala sobre a gente, literalmente. Fala sobre conflitos familiares, conflitos individuais, conflitos inconscientes, por óbvio, relacionamentos, sofrimento, muito sofrimento, luto. Enfim, fala sobre absolutamente todos esses aspectos humanos que nos rondam. Então fala sobre nós.
Não há nenhum sujeito que não tenha passado por alguma situação parecida ou similar àquelas que são trabalhadas ali na série. Ela não é uma ficção científica, ela nos aproxima porque ela é da nossa vida comum, dia a dia, salvaguardando as proporções, é claro. Em determinados momentos ela vai pegando, inclusive, exemplos factuais, né, do que ocorreram. Então ela vai pegando o Covid, ela vai pegando aquela morte que aconteceu nos Estados Unidos, do George Floyd, enfim. Ela vai pegando questões comuns do dia a dia e vai trazendo pra série. E a maneira como os personagens vão respondendo àquelas situações comuns, a gente se identifica ou a gente se afasta. Tal como acontece na nossa vida aqui e agora. O que faz com que eu me afaste ou me identifique com um amigo meu? O modo como ele vai respondendo a determinadas situações. Inclusive em relação a mim. Eu, por exemplo, eu tenho... eu tenho grande facilidade, inclusive, em conviver com contraditórios. Eu tolero, tenho uma tolerância muito grande, inclusive, com contraditório. Porque, de modo geral, sobretudo, sei lá, desde quando eu entrei na faculdade, ali com 17 anos, é só com que eu convivo. Literalmente. Na escola um pouco menos, né, dentro de casa também, mais ou menos. Mas desde quando eu me meti no curso de psicologia, para estudar psicanálise, filosofia agora, etc., é só com o contraditório que eu convivo. Então, se eu não tivesse uma tolerância muito grande com o contraditório, eu não conseguiria sobreviver nesse meio. É claro que ninguém tem isso, mesmo porque isso depende de maturidade, no final das contas. De que você entende que o mundo não gira ao seu redor, ponto. Tem que ser muito adulto para isso. De entender que nem todo mundo está subserviente a você. Que as coisas não têm que acontecer porque você bateu o pé e quer que aconteça porque você é birrento. Só que, claro, sobretudo no mundo lixo que a gente vive hoje, é a minoria que sabe funcionar dessa maneira, minoria. Mesmo porque isso depende de análise, na maioria dos casos, inclusive, né? A análise ela é um processo, ela é trabalhosa, de fato, porque faz com que você tenha acesso às coisas que você tem mais ojeriza no outro e que você descobre que são suas, no final das contas. Então, aquilo que você rechaça muito no outro, você olha muito de perto, você tá, tem uma coisa aí que é bem próxima a mim, né? Então, não é todo mundo que tá, né, preparado para isso. Acho que é exatamente essa a palavra. Eu sempre recebo as mesmas perguntas. Nossa, você convive bem com seus colegas de academia? Academia e universidade, tá? Como é que você se formou? Porque você tem pensamentos diferentes da maioria? Olha, eu me formei porque eu tava cuidando da minha vida. Eu convivo bem porque eu tô cuidando da minha vida. Eu tô cagando do que os meus colegas pensam de maneira ideológica, política. E se parece ou não. Eu tô cagando, eu quero que se exploda, porque não me interessa. Não muda em nada na minha vida. Essa que é a grande questão. Não muda em exatamente nada. Ah, mas eles não sabem conviver com isso. O problema é deles. Ué. Então, nesse sentido, quando a gente entra em contato com esse tipo de material, o processo que a gente faz é exatamente esse. É uma sublimação de pulsões através, enfim, da maneira como a gente se relaciona com esse material. Eu vou cortar aqui porque o vídeo vai ficar muito grande e eu já tenho uma outra parte para inserir aqui, mas eu vou dar continuidade porque falta mais uma parte sobre isso que eu quero finalizar com vocês.